bom dia, queridos irmãos, paz seja convosco. Graças ao Senhor mais um dia, na presença gloriosa do Senhor. Muito bom dia a todos vocês, que esse dia seja leve, maravilhoso e abençoado. Queridos, nós estamos falando um pouquinho sobre o tema a caminhada e o caminho, baseado em Lucas, capítulo 24, 13 ao 35. Eu vou ler neste momento 17, verso 17 diz assim, Eles lhes perguntou, sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe, você é o único visitante em Jerusalém que não sabe as coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos nossos sacerdotes entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Meu Senhor. Irmãos, agora é tremendo você pensar nesta caminhada. O que aconteceu no percurso de Jerusalém a Emaús. A comunhão do próprio Jesus ressuscitado no terceiro dia, que aparece aos discípulos e caminha com eles. Na primeira reflexão eu falei que eu li até que os olhos deles estavam fechados. E agora, o Senhor Jesus se interessa pelo assunto deles. Deixa eu pontuar algo aqui. O Senhor está interessado no assunto que você está falando agora. O Senhor está interessado na pauta do assunto da sua vida. Não importa qual seja a pauta, mas o Senhor está interessado. Então, aquele homem, queridos, terceiro homem, ele pergunta sobre o que vocês estão falando. O que vocês estão falando neste momento? Qual é o assunto que vocês discutem enquanto caminham? Essa pergunta, ela vem no meu espírito, no meu interior, e ela vem também para você nessa manhã. Qual é o assunto? Qual é o problema? O que está acontecendo? Quando alguém pergunta de um problema, de uma situação, é porque esse alguém está interessado. Esse homem está interessado no assunto. Mas o interesse deste homem no assunto, queridos, não era apenas em ouvir um assunto, porque ele era o assunto. O que eu entendo aqui é que a pergunta do homem, de Jesus, aos discípulos sobre o assunto, é porque ele queria se revelar. Como o assunto era ele queria se revelar. Sabe o que eu quero pontuar? O assunto da vida do homem é Cristo, é Deus. E esse Deus, que é o assunto da nossa vida, ou seja, Ele é a vida. E esta vida é inclusiva. Ele quer se revelar. O que eu entendo aqui e sinto é que Jesus está querendo se revelar. Só que os olhos deles estão fechados. Mas ele deseja se revelar. E quer se revelar. Deixa eu te falar algo nessa manhã. O Senhor quer se revelar no assunto da sua vida. O Senhor quer fazer parte integral do assunto da sua vida. O que está acontecendo? Deus está querendo fazer parte de tudo que se passa com você. Esse é o interesse de Jesus naquele momento. E então, o que aconteceu? A Bíblia diz assim, e eles pararam com os rostos entristecidos. Gente, o assunto era muito forte. Todos estavam comovidos. Eu imagino que a maioria, ou todos, choravam, andando de um lado para o outro, entendendo que a esperança deles havia acabado. Aí, amados, quando eles pararam com o rosto triste,
a Bíblia diz que Cleopas, que era um deles, perguntou: Você, você é visitante, o único visitante em Jerusalém que não sabe as coisas que têm acontecido nesses dias? Quando ele fala assim, você é o único que está visitando aqui e não sabe do assunto, né? Então nós entendemos que todo mundo estava comovido. E Jesus ainda pergunta: Que assunto? Que coisa? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Respondeu eles. Puxa, esse é o assunto. O assunto é Jesus de Nazaré. E continua dizendo assim, ó. Ele era profeta. Eles reconheciam que Jesus era profeta. Isso é muito importante. O reconhecimento do caminho na caminhada. O reconhecimento do caminho do percurso. Quando alguém tenta caminhar sem reconhecer o caminho, esse alguém tem grandes problemas. Reconhecer que alguém está conosco em nosso caminhar, em nossa caminhada, é algo extremamente profundo. E Jesus, amados e queridos irmãos, naquele momento, está querendo se revelar. E eles estão argumentando e dizendo, puxa, você é o único que não vê isso, que não sabe sobre isso. E eles então, amados e queridos irmãos, novamente continuam falando, o assunto é sobre Jesus, que é o profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Olha o reconhecimento. Eles reconhecem que Jesus é profeta. Eles reconhecem que Jesus é poderoso em palavra e em obras diante de Deus e de todo o povo. Então eles têm convicção plena de quem era Jesus. A única coisa que eles não conseguem perceber e ver até aqui é que Jesus estava com eles. É que Jesus escolheu eles naquele momento para ter uma comunhão com eles. E por que eles não conseguiram ver isso? Porque a visão estava fechada. Então, amados e queridos irmãos, o que eu quero falar aqui é que nós precisamos ver como está a nossa visão em relação a reconhecer quem é Jesus na nossa vida. E eu faço uma pergunta para você: quem é Jesus na sua vida? Quem é Jesus na sua vida? Amados, naquele momento, para aqueles dois discípulos, Jesus na vida deles era um profeta. Era um homem, um varão, cheio de obras, poderoso em palavras, diante de Deus e de todo o povo. Porém, até então, na visão deles, Jesus havia morrido. E era verdade. Mas o que a visão deles não revelava é que Jesus havia sido ressuscitado, ou ele havia ressuscitado. A nossa visão, ela precisa ser completa. Precisamos enxergar quem é Jesus. Quem é Jesus para você? É uma história linda, maravilhosa. Quem é a cruz para você? É um símbolo mundial, maravilhoso? Não, é muito mais, irmãos. Quem é Jesus para você? Jesus é o meu Deus, é o meu Senhor, que me conhece. Conhece todas as coisas. Ele é absoluto e poderoso, mas os olhos deles não conseguiam ver isso. Então, amados, não adianta de repente reconhece que Jesus é bom, mas não participa da sua bondade. Reconhece que Jesus é Deus, mas não submete a sua divindade. Então não adianta muito. O que Deus está falando nesse momento, amados, na nossa caminhada, no percurso da nossa caminhada, é reconhecer quem é o nosso Deus. Quem é o seu Deus? Quem é o seu Deus? E os discípulos, agora, amados irmãos, começa a ficar quente o assunto. Começa a ficar forte. Porque, amados, eles dizem assim, os chefes, olha, os chefes do sacerdote e as nossas autoridades entregá-lo ele para ser condenado à morte e o crucificaram. E o crucificaram. Então eles contaram a história para aquele homem maravilhoso que estava com eles. Eles reclamaram do chefe deles. Eles falaram assim, então, eles crucificaram ele.
Ele é poderoso em palavras. Ele é profeta. Ele é absoluto, ele é glorioso. Mas os sacerdotes crucificaram ele. Então esse é o motivo da tristeza deles. Amados, qual é o motivo da tristeza que paira sobre você nesse dia? Quem sabe você não está em sua caminhada reconhecendo Jesus? Quem sabe você está olhando para a sua caminhada e está triste, abatido e dizendo: a minha caminhada é mal. Naquele momento eles estavam contristados. E o que me deixa maravilhado é que Jesus se aproximou deles. Entre uma multidão que chorava, entre centenas e centenas de pessoas que perguntavam: e agora? Jesus escolhe aqueles 2 discípulos para conversar com eles. Outro ponto, Jesus escolhe eles em sua caminhada. Grave isso. O Senhor tem um propósito em sua caminhada. O Senhor tem um propósito no percurso da sua vida em que você está percorrendo. O Senhor tem um propósito. Eu não sei quantos anos você tem de vida. Eu não sei quanto tempo você percorre nessa ou naquela situação. Mas o que eu quero dizer é que o Senhor está com você em sua situação. A situação naquele momento era de tristeza para os discípulos. A situação naquele momento era de solidão. Era um assunto que magoava o coração. Mas Jesus apareceu no meio desse assunto e começou a falar com eles. Jesus escolheu eles para tratar com eles. Deixa eu falar a você nessa manhã. Não importa o percurso na sua caminhada. Importa é que o Senhor te escolheu para falar com você. O Senhor te escolheu para liberar sobre você a sua vida. O Senhor te escolheu para ministrar sobre você a vida gloriosa do Senhor. Então abre o teu coração, entenda e sinta a presença dEle. Reconheça Ele, Ele está presente, Ele quer te abençoar. Pai, obrigado por essa manhã. Fica conosco, Jesus. Libera a tua bênção. É a nossa oração em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Um beijo e um abraço e até amanhã.